Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla, vamos começar mais uma aula de matemática financeira. A aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a regra de 3 e porcentagem. Trabalhar com regra de 3 é trabalhar com grandezas, tá? Inicialmente, o que são grandezas? Grandezas é tudo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, o dinheiro, quantidade de quilogramas de um determinado produto, a velocidade, o tempo, a idade, o número de filhos, tudo que pode ser contado ou medido, ou qualitativamente ou quantitativamente, é denominado grandeza, tá? Aqui nós vamos classificar as grandezas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Mais adiante a gente vai classificar de uma outra maneira. As grandezas diretamente proporcionais, elas crescem ou diminuem juntas, na mesma proporção. Se eu multiplico uma por um valor, a outra também é multiplicada por um valor, pelo mesmo valor. E se uma é dividida pelo valor, a mesma é dividida pelo mesmo valor. Inversamente proporcionais são grandezas que, quando uma aumenta, a outra diminui. Isso aqui também na mesma proporção. É por isso que elas são proporcionais, tá? Vamos ver através de dois exemplos. As grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais, eu coloquei aqui o arroz e o preço do arroz. Observem que à medida que o número de quilogramas do arroz, quando aumenta, o preço também aumenta. Se eu quiser 2 kg de arroz, eu tenho que multiplicar aqui 1 vezes 2 para dar 2 kg de arroz. Se eu quiser saber o preço de 2 kg de arroz, também eu tenho que multiplicar por 2. A razão 1 sobre 2 é igual à razão 3,50 sobre R$7. Então, elas são proporcionais, né? Aqui, ó, se eu quisesse comprar 10 quilos de arroz, eu teria que multiplicar o preço, para saber o valor, eu teria que multiplicar o preço de 1 quilo vezes 10, que é igual a R$35. Ou seja, a razão 1 sobre 10 é equivalente a 3,50 sobre R$35. São proporcionais, tá? Diretamente proporcionais, observe que eu não modifiquei, né? 1 sobre 10 é igual a 3,50 sobre 35. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Se eu diminuir, se eu souber o valor de 10 para 1, então 35 para 3,50, ok? E inversamente proporcionais, o que acontece? Inversamente proporcionais, eu coloquei a velocidade e o tempo. A velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. Observem aqui, ó. Se eu aumento a velocidade ao dobro, se eu tenho um percurso e eu vou numa velocidade de 30 km por hora. Aí eu dobrei a velocidade, eu passei a andar a 60 km por hora. O tempo daquele meu percurso, que eu fazia em 30, que eu fazia em 4 horas, agora diminui. Diminui para quanto? Ó, diminui na mesma proporção, só que dividido por 2. À medida que eu aumento, a outra faz é diminuir. Observe que para ter uma proporcionalidade, nós temos o quê? Ó, que a razão 30 sobre 60 é igual, observem, ó, é inversamente, eu vou inverter 2 sobre 4. Para me ter a proporcionalidade, eu tenho que inverter a fração. Olha aqui no outro. Se eu quadrupliquei a minha velocidade, ó, 30 sobre 120, eu tenho que diminuir o tempo 4 vezes mais. À medida que eu aumento a velocidade 4 vezes mais, o meu tempo é diminuído 4 vezes mais. Então, aqui vai ficar 1
sobre 4. Em vez de ser 4 sobre 1, eu vou inverter. É 1 sobre 4. São grandezas inversamente proporcionais. Para existir uma proporcionalidade, eu tenho que inverter as grandezas. Observe que grandezas diretamente proporcionais aumentam ou diminuem juntas. Inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. Isso vai ajudar em quê, professora? Vai ajudar a resolver as questões de regra de 3. Vamos ver alguns exemplos de questões com regra de 3, para que fique bem claro que são essas grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Primeiro exemplo. Suponha que se estime 10 salgadinhos por pessoas. Né? A estimação para cada pessoa, eu tenho que colocar 10 salgadinhos para realizar uma festa de aniversário. Quantos salgadinhos precisarão ser adquiridos caso se deseje convidar 20 pessoas? Então, nós temos duas grandezas aqui. Ó. Nós temos os salgadinhos, eu vou colocar assim, ó, e nós temos a quantidade de pessoas. Eu vou colocar assim. Então, nós temos os salgadinhos, são 10 salgadinhos para cada uma pessoa. Se eu tenho 20 pessoas, quantos salgadinhos eu vou ter que colocar na festa? Então, eu faço assim, ó. Então, aqui é uma variável x, é o que eu estou procurando. Eu não sei a quantidade de salgadinhos para 20 pessoas. O que eu sei é que existem duas grandezas, salgadinhos e pessoas. Quanto mais pessoas, mais salgadinhos eu vou necessitar. Quanto menos pessoas, menos salgadinhos eu vou necessitar. Então, é assim que a gente faz. Quando uma aumenta, a outra aumenta junto. Eu coloquei as setinhas porque mais adiante eu vou mostrar alguns exemplos, né, em outra aula de regra de 3, trabalhando com essas setinhas. Então, observe como é que se comportam as setinhas. Quando uma aumenta, a outra aumenta junto. As grandezas acontecem dessa maneira. Eu não estou olhando para os números, eu estou olhando para as grandezas. Sabendo disso, nós temos que 10 está para x, assim como 1 está para 20, porque elas são diretamente proporcionais, eu não preciso inverter nada. Estamos aqui trabalhando a multiplicação de meio por extremos, nós temos x, 1 vezes x é x, 10 vezes 20, 200. Então, são necessários 200 salgadinhos na festa. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Para encher um tanque de água do condomínio, 5 torneiras levam exatamente 9 horas. Supondo-se que a vazão das torneiras seja sempre a mesma, qual tempo levaria o enchimento do tanque se fosse apenas 3 torneiras? Então, nós temos aqui duas grandezas. Nós temos aqui torneiras, vou colocar assim, e temos aqui também o tempo. O tempo aqui ele é dado em horas. Tá? Nós temos o tempo. Nós temos 5 torneiras que levam 9 horas para encher o tanque. E se eu tivesse apenas 3 torneiras, qual o tempo que eu teria que gastar para encher esse tanque? Então, aqui a variável x, né? Eu não sei quanto tempo levaria 3 torneiras, e é isso que eu quero descobrir. Então, observe. À medida que eu aumento a quantidade de torneiras, o que acontece com o tempo? O tempo diminui. Quanto mais torneiras abertas, menos tempo é necessário. Não estou comparando os números novamente, eu estou comparando as grandezas. Quanto mais torneiras abertas, menos tempo é necessário para encher esse tanque. Então, quando eu faço isso, para existir uma proporção, eu faço assim, ó. 9 está para x. Observe que sempre eu coloco a que tem a variável primeiro, tá? É igual, isso aqui é para facilitar. 9 está para x, assim como 3 está para 5. Por que eu fiz 3 está para 5 e não 5 está para 3? Porque são inversamente proporcionais. Então, eu tenho que inverter para existir uma proporção. Então, aqui vai ficar 3 vezes x, 3x, 9 vezes 5, 45. Multiplica aí, né, o meio pelos extremos. X é igual a 45 dividido por 3. Então, x é igual a 15 horas. São necessárias 15 horas. Então, regra de 3, né, simples no caso aqui, com duas grandezas, basta observar isso. Se elas são
grandezas diretamente proporcionais, crescem juntas e diminuem juntas, ou inversamente proporcionais, quando uma cresce, a outra diminui. Ok? Vamos continuar o conteúdo e agora a gente vai ver um pouquinho sobre porcentagem. O que é a porcentagem? Gente, a porcentagem é uma razão onde o meu denominador é igual a 100. Então, a taxa percentual é A sobre 100. Isso aqui é igual a A por cento. Esse símbolo aqui é o símbolo de porcentagem, tá? É o símbolo de porcento. Então, aqui lê-se assim, ó, A por cento. Exemplo, ó, 8%. Isso aqui é o mesmo que o quê? Ó? Isso aqui significa 8 sobre 100, que também pode ser visto como 0,08. Ou então, se eu simplificar o 8 sobre 100, ó, se eu simplificar a fração, também pode ser visto como dividido por 4 e por 4. Ó. Dá 2 sobre 25. Eu dividi por 4, 8 dá 2, 100 por 4 dá 25. Então, ou posso ver 8%, ou 8 sobre 100, ou 0,08 em decimal, né? Forma de fração, forma de decimal e em forma de fração reduzida. É irredutível no caso aqui. Então, tem várias maneiras de representar o 8%. Mas também eu posso trabalhar do valor para chegar na porcentagem. Como é que eu faço isso? Ó, 5 sobre 20. Observe que o denominador é 20. Se o denominador é 20, eu tenho que aumentar para transformar em 100. Eu multiplicaria por quanto? 20? Por 5. Se eu multiplico embaixo para ser equivalente, eu também tenho que multiplicar em cima pelo mesmo valor. Isso aqui seria 25 sobre 100. Isso aqui é igual a 25%. Esse outro aqui, ó, 8 sobre 1000. Observe que eu tenho que diminuir o meu denominador. Então, aqui eu vou dividir por 10. Se eu divido por 10 embaixo, eu também divido por 10 em cima para ser equivalente. Então, vai ficar 0,8 e aqui vai ficar 100. Isso aqui é 0,8%. Então, trabalhar na forma de fração para a porcentagem é bem simples. Basta você transformar o denominador em 100. Professora, se eu não consigo transformar em 100, por exemplo, ó, o 3 sobre 11. Observe que o 3 sobre 11 não tem nenhum número que multiplicado por 11 vai dar 100. Se eu colocar o 9, vai dar 99. Se eu colocar o 10, vai passar para 110. Mas qual é o mais próximo? É o 9 ou é o 10? 99 é mais próximo do que 110. Então, eu vou multiplicar por 9 e por 9. Multiplicando por 9 por 9, isso aqui dá 27 sobre 99. Não é o 100, mas é aproximadamente 100. Então, 27% aproximadamente. Se eu não quero fazer assim, quero ter certeza que é 27 aproximadamente, aí você vai usar essa regra de 3 aqui, ó. 3 está para x, assim como 11 está para 100, porque é o que eu quero transformar. Multiplica invertido, vai ficar 11x é igual a 300, x é igual a 300 dividido por 11, e se você dividir, x é aproximadamente 27%. Então, você vai utilizar uma regra de 3 para transformar em porcentagem quando o denominador não der para ser transformado rapidamente no 100. Ok? Então, é assim que a gente trabalha com porcentagem, com a taxa percentual. Alguns exemplos de questões que envolvem porcentagem. Questões simples, né? Vamos lá. 25 representa quantos por cento de 200? Isso aqui é bem simples, né? 25 sobre 200. Dividir por 2 aqui embaixo, então tem que dividir por 2 aqui em cima. 12,5 sobre 100. Isso aqui é 12,5%. Letra A.
Segunda, ó, 30 representa 15% de qual número? 30. Deixa eu só corrigir aqui. Eu quero saber 15% de qual número? Então, 15% de x, que eu não sei qual é o número, é igual a 30. Então, a gente faz assim, ó. 15 sobre 100 vezes x é igual a 30. Aí aqui, ó, basta resolver a equação. Vai ficar 15x igual a 3.000, x igual a 3.000 dividido por 15, x igual a 200. 3.000 dividido por 15 dá 200. Ah, eu quero saber que é verdade mesmo isso. Então, faça a prova real, né? Ó, 30 dividido por 200, simplifica aqui e aqui, ó. Isso aqui dá 15 sobre 100, que é exatamente os 15%. Então, aqui eu já tinha colocado a letra A, aqui vai dar 200, letra B. Terceiro exemplo, ó. Em uma sala de aula há 30 alunos, os quais 40 são meninas. Então, 40% de 30 é igual a x. Eu não sei quem é a quantidade de alunos. Então, 40% vezes 30. Aí aqui, ó, só cancelar os zeros, é igual 4 vezes 3, 12. Nós temos 12 meninas na turma. Então, alternativa correta, alternativa B. Então, questões com porcentagem são questões simples. Basta você saber a ideia de percentual. Saber que a porcentagem é uma divisão por 100. Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado.